Madrugada com Deus, do Templo Espiritual Maria Santíssima, aproximando a espiritualidade de você. Bom dia, salve Jesus, salve Maria Santíssima, muito bom dia a você que se habituou a acompanhar o programa Madrugada com Deus e você que é a primeira vez, aqui no programa nós falamos de espiritualidade. Sim, o que é espiritualidade, como a espiritualidade atua em nossa vida, no nosso cotidiano. Sim, uai, nós somos espíritos, não é? Nós somos espíritos, não podemos reverter ou inverter, não podemos inverter essa situação. Nós somos espíritos que momentaneamente vivemos numa matéria, no corpo físico. Não somos um corpo que tem um espírito. Nós somos um espírito que momentaneamente tem um corpo. Corpo esse que nos possibilita tantas experiências e tantas oportunidades de regeneração, quer dizer, regenerar, melhorar, corrigir aquilo que ainda precisa ser corrigido dentro de cada um de nós. Nós somos espíritos em evolução, isso significa que temos muito a aprender. Corrigir significa aprender a fazer o que é certo e assim resolver os erros do passado. É o que desejamos aqui no programa Madrugada com Deus, sempre com a ajuda da espiritualidade. Todos os dias trazemos aqui a palavra do mundo espiritual. A cada dia, uma entidade. Eu acho meio que estranho falar entidade. Um amigo do mundo espiritual, seja um cigano espiritual, um médico, um protetor espiritual, Bezerra de Menezes. E um médico, como já disse, ele vem e nos fala sobre fatos que passa despercebido de nós. Então o Espírito vem e dá uma visão mais ampla daquilo que nós não conseguimos atenar. Sabe quando passa que você fala, não tinha pensado assim? Aí isto faz com que você comece a pensar assim. Isso significa que a sua visão se expandiu, sabe? A sua percepção, o seu ângulo de visão sobre a vida aumenta, não é? Olha só, o tema do programa de hoje. Uma pergunta, você segue os passos do Cristo? Você segue? Será que o que nós como cristãos fazemos corresponde ao que o Cristo nos ensinou? Será que no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, eu paro de olhar o argueiro no olho dos outros e começo a observar as traves que precisam ser retiradas da minha vida? Será que eu não fico julgando ninguém para que eu não seja julgado com a mesma moeda? Sabe, ensinamentos simples que as religiões, por um todo, sempre estão repetindo. Mas será que eu aplico isso no meu cotidiano? Olha, uma forma de pensar, poxa, eu me considero um cristão, mas para isso eu preciso exercer o que o Cristo ensinou. Senão eu fico apenas na teoria de dizer que sou um cristão, mas não aplico na minha vida, então não tem resultado. Sabe, os ensinamentos do Cristo, a vinda do Cristo ao plano físico, todo aquele sofrimento, todas aquelas narrativas da passagem do Cristo, não adianta nada se eu não colocar em prática em minha vida o que ele deixou como legado, como direção, não é mesmo? Então eu sou um cristão e procuro me policiar para que eu saiba o quanto de Cristo há em mim. Bom, vamos fazer a nossa prece para começarmos já o dia com mais força. Você que é novo no programa, eu convido você para fazermos uma prece que Francisco de Assis nos trouxe. Uma prece que é conhecida como prece do amanhecer. E Francisco de Assis, em sua sensibilidade, ele elevou o pensamento a Deus e expressou
estas palavras: Senhor, que no silêncio deste dia que amanhece, venho pedir-te a paz, a sabedoria, a força. Quero hoje, Senhor, olhar o mundo com os olhos cheios de amor. Quero ser paciente, compreensivo e prudente. Quero ver além das aparências, Senhor, os teus filhos, como tu mesmo os vês. E assim, Senhor, não vê senão o bem que há em cada um deles. Fecha os meus ouvidos a toda calúnia. Guarda, Senhor, a minha língua de toda maldade. E que somente de bênçãos se encha a minha alma. Que eu seja tão bom e tão alegre que todos aqueles que se aproximarem de mim sintam a tua presença. Reveste-me de tua beleza, Senhor, para que no decorrer deste dia eu possa te revelar a todos. Que assim seja. Amém, amém, amém. Que você, no seu dia, terça-feira, possa revelar pelos atos, pela sua postura, pela sua solidariedade, pela sua paciência, Deus na vida das pessoas que não o conhecem ainda. Olha, Deus não quer de maneira nenhuma que você se torne um beato de igreja, um fanático, mas sim que você pratique o bem, a solidariedade, o amor ao próximo. Assim, manifesta-se em você o verdadeiro Deus. A ideia de que Deus é um ser que vive no céu, observando os seus filhos, isso é conto, da carochinha. Antigamente, quando nós éramos ainda pequenos, acreditávamos nisso, não é? De que Deus está ali olhando se você fez certo e errado. Não. A força chamada Deus é muito mais do que isso. A força chamada Deus está sempre presente, proporcionando a cada um dos seus filhos a correção. A correção. Como um verdadeiro pai, está sempre presente na vida do filho, ajudando-o a se corrigir. Então Deus se faz presente em todos os momentos. E para sentir Deus em nós, basta a prática do bem. Quando você faz qualquer coisa que beneficie alguém, a sensação de prazer que o Espírito sente é inenarrável, inenarrável. Você não consegue narrar, simplesmente você fica bem. Por quê? Porque aquele ato te faz sentir Deus. Não importa se você crê ou não crê no dito Deus, mas se você crer no amor, no bem, é porque Deus está em você. Se você faz o bem, é porque Deus age por você, para beneficiar um dos teus irmãos, um dos filhos de Deus. Bom, vamos passar a palavra a Carmesita, que ela vem nos falando sobre os passos de Jesus. Você o segue? Vamos ouvi-la? Todas as palmas para Jesus. Toda a honra, toda a glória para Jesus. Eu estendo este carinho para Jesus. Porque sem Jesus, nós nada somos.
tudo aquilo que buscamos fora de Jesus, nós nos decepcionamos. Em Jesus, nós teremos a vitória. Em Jesus, nós teremos a glória. Em Jesus, nós seremos fartos. Em Jesus, nós seremos além daquilo que supomos conseguir ser. Colocar Jesus na nossa alma é um privilégio, é um prêmio que cada criatura deve buscar diuturnamente. Viver Jesus, sentir Jesus, andar com Jesus. Sentir Jesus é quando eu olho para o próximo e eu consigo enxergar esse Jesus na figura do irmão que está à minha frente. O que de Jesus há em nós? Esse tem que ser perguntado todo dia para poder deixar Jesus viver em nosso coração. A tarefa da edificação do reino de Deus dentro de cada criatura é de grandiosa envergadura. Quando nós, às vezes, nos tornamos tristonhos, cabisbaixos, labutando com as dificuldades do nosso caminho, nós esquecemos da grandiosidade de Deus representada em Jesus e passamos a enveredar pelos caminhos que nos trazem as doenças, as mágoas, as dores, a falta de fé, e nos tornamos, por vezes, amargos, agressivos, tristonhos e, além de tudo, nós passamos a blasfemar. Observem que, quando nós esquecemos de Jesus, nós não conseguimos enxergar claridade em lugar algum. Mas quando nós lembramos de Jesus, quando nós rogamos a Jesus para ser o nosso companheiro, para ser o nosso amigo, quando abrimos as portas do nosso coração e começamos a entender esse Jesus que liberta as almas, que liberta as consciências, que nos mostra a olharmos a outra face das questões, que nos ensina que o olho por olho e o dente por dente, há muito precisa ser deixado para trás, que nos orienta a viver, praticar e sentir o amor. A lei da ação, que gera sempre uma reação, quando colocamos Jesus à frente de nós, acima de nós, ao nosso lado, nós conseguimos fazer um plantio com sementes férteis. E quando a dor nos visita, se nós estamos com Jesus, nós vamos compreendendo toda a necessidade de burilamento, de refazimento dos caminhos, de mudanças posturais. Quando estamos com Jesus, as dores se transformam em graças. Assim como o grande apóstolo, que sempre disse, a sua graça me basta. E que graça era essa? Era a graça de ter recebido de fato Jesus.
a graça de ter compreendido o que Jesus queria dele e a graça de sentir Jesus dentro do seu coração e de olhar Jesus através do seu irmão. Muito se fala de amor, mas poucos conseguem sentir esse amor que é Jesus, que liberta de todas as correntes e aprisionamentos, mesmo mediante os caluniadores, mediante os hipócritas, mediante os mentirosos. Quando se tem Jesus, a libertação é abrangente. A sua graça me basta. Eis o novo mandamento, como disse o Cristo: amar como eu vos amo. E é essa graça que precisa bastar a todos nós, porque essa graça nos fortalece para buscarmos todas as outras graças que queremos para a nossa vida e para a nossa estrada. Acreditem, a graça de Jesus se faz presente, não solamente em nós outros, mas em cada um de vós. Coloque Jesus no seu dia, coloque Jesus no seu coração, coloque Jesus na sua vida, porque, como o grande apóstolo, a graça de Jesus nos basta. E viva Jesus! Obrigado, Carmencita. Obrigado. Carmencita, que Deus a abençoe e toda a espiritualidade por estar sempre nos ajudando a aproximar-se cada vez mais deste Deus, de Jesus. Aproximar de Jesus, aproximar de Deus, é fazer o bem. O resumo que o Cristo fez sobre Deus, ou a apresentação do Cristo a nós, seres humanos, ainda pequeninos diante dessa grandeza chamada Deus, foi a melhor. Não é? Como definir Deus? Jesus, sua infinita sabedoria, o Deus do planeta Terra, disse: Deus é amor. Deus é amor. Um ato de amor é uma ação de Deus, por intermédio daquele que o pratica. Ponto. Olha como é simples. Nós, seres humanos, complicamos, não é? Complicamos tanto e criamos um Deus à imagem e semelhança do homem. Olha, um Deus criado à imagem e semelhança do homem. Um Deus carrancudo, barbudo, revoltado, nervoso, vingativo, nada disso. Quando nós resumimos Deus como sendo amor, todo ato de puro amor, ali é a manifestação de Deus. Paulo de Moraes. No programa de ontem, deixei um comentário que causou entre os que acompanham o estudo do Apocalipse. Foi quando disse que estamos vivendo os tempos preditos pelos versículos 14 a 22 do capítulo 3º deste livro, que é o mais importante da humanidade. Muitos disseram: ué, como assim? O Paulo disse que estamos vivendo esse tempo e já disse que estamos vivendo outro tempo marcado em outro ponto do Apocalipse. Afinal, em que tempo estamos vivendo? E a resposta é bem simples. Neste Apocalipse, nada é estanque, quer dizer, separado.
uma coisa só começa depois de terminar a outra. Não, não é assim. Tudo se encadeia, tudo acontece ao mesmo tempo. Então, para ilustrar, vemos que o período indicado do capítulo 3, versículos 14 a 22, a carta à igreja em Laodiceia, é o mesmo período do capítulo 14. E por quê? Porque pode-se observar em ambos a mesma atitude dos homens: incredulidade, exagerado apego às coisas do mundo, falta de visão espiritual, a tibieza das atitudes das pessoas, a iminência da volta de Jesus ao planeta Terra, volta visível. É por isso que estamos vivendo os diversos tempos do Apocalipse. E recordem-se do que sempre falamos aqui: a história se repete. E a mudança no ser humano é tão lenta que parece que não acontece nunca. A expressão pelos séculos dos séculos, o que equivale dizer para todo sempre, da terceira mensagem aqui, ou a mensagem do terceiro anjo, conforme o versículo 11 do capítulo 14 do Apocalipse de Jesus, não pode significar eternidade. Isto é evidente pelo fato de que esse castigo é infligido nesta terra onde o tempo é contado por dia e noite. Isto é ainda mostrado pela passagem de Isaías, já citada, que é, como sugerimos, de onde se extraiu a linguagem e se aplica ao mesmo tempo. O que Isaías diz refere-se ao país da Idumeia, mas quer signifique literalmente o país de Edom, ao sul e ao leste da Judéia, quer represente, como sem dúvida representa, toda esta terra no tempo em que o Senhor Jesus se revelará desde os céus em labareda de fogo, quando chegar o ano de retribuições pela luta de Sião. Em ambos os casos, a cena terá eventualmente um fim. Esta terra, finalmente, há de ser renovada, purificada de toda a mancha do pecado, de todo vestígio de sofrimento e imperfeição, e se tornará a habitação de justiça e alegria pelos séculos eternos. A palavra aqui traduzida em para sempre é definida assim por Abbot Smith em seu pequeno dicionário grego do Novo Testamento. Abre aspas. Um espaço de tempo como uma vida, uma geração, um período da história, um período indefinidamente longo. Fecha aspas. De maneira que, sem fazer violência ao significado aceito pela palavra grega, podemos interpretá-la aqui em harmonia com outras declarações categóricas da Escritura. O período da mensagem do terceiro anjo é um tempo de paciência para o povo de Deus. Os apóstolos Paulo e Tiago dão-nos ambos instruções sobre este ponto. Vejamos, Paulo na Epístola aos Hebreus, capítulo 10, versículo 36, onde diz: Tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. E Tiago, na sua Epístola Universal, capítulo 5, versículos 7 e 8. Sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra,
até receber as primeiras e as últimas chuvas. Sede vós também pacientes e fortalecei os vossos corações, pois a vinda do Senhor está próxima. Entretanto, este grupo expectante guarda os mandamentos de Deus, o Decálogo, e conserva fé em Jesus, isto é, todos os ensinos do Cristo e dos seus apóstolos contidos no Novo Testamento. O verdadeiro sábado, dado no Decálogo, ressalta assim em vívido contraste com o dia de repouso falsificado, a marca da besta, que finalmente distingue os que rejeitam a mensagem do terceiro anjo. Na sequência do nosso estudo, nós vamos recordar outro ponto bastante polêmico, e está aqui no versículo seguinte, o versículo 13 deste capítulo 14 do Apocalipse. Deem uma lida nele e até lá. A todos, o meu fraternal abraço. Programa Madrugada com Deus. Estamos aqui, eu e o Paulo de Moraes, todos os dias, buscando contribuir de alguma forma com a vida daquele que busca se fortalecer, busca força em Deus, em Jesus, na espiritualidade, no seu santo de devoção, na sua crença. Meu irmão evangélico, seja você cada vez mais fiel à sua crença. Meu irmão católico, seja você cada vez mais fiel à sua crença. Oh, meu irmão bandista, pratique a sua crença. Pois religião é apenas um nome que indica o ser a se ligar a Deus. E as religiões, não importa os títulos, ajudam os seus adeptos à prática do bem, do amor, que se torne um ser humano mais amoroso. Quanto mais amor ao próximo, mais próximo de Deus está. Olha, todos os que passaram neste mundo, aqueles que mais trabalhou em prol do próximo, mais se aproxima desta energia chamada Deus. Desde os primórdios da humanidade, alguns se destacam na sua era, na sua geração, por fazer o bem a um grupo imenso de pessoas. E não importa se essa pessoa se destaca na filosofia, na ciência, na religião, até mesmo na política. Não importa. Importa que aquele que se destacou é porque deixou um grande legado para a humanidade, mostrando que ele está um pouco mais próximo de Deus. Por quê? Porque saiu do eu, foi trabalhar no nós. Não pensou no seu umbigo, pensou na humanidade. E se buscarmos aí na história dela, da humanidade, vamos descobrir quantas pessoas, mesmo não dizendo ou não seguindo uma religião, se aproximou muito de Deus. Mas muito mesmo, por quê? Porque ajudou os seus filhos. Não foi lá no sermão profético Jesus? Ele nos diz, olha, se você pegar o último trecho final do sermão profético, Jesus está ensinando como nos aproximarmos de Deus, como servir a Deus. Todo aquele que serve a um dos meus pequeninos, a mim estará a servir. Então, todo aquele que faz o bem a uma, duas, três, quantas pessoas puder, ele está servindo a Deus. Vamos ser um servo de Deus, não é mesmo? Então, que no dia de hoje, naquilo que você for fazer, lembre que você está sendo um servo de Deus, ajudando a todos. Como? Fazendo o seu melhor na responsabilidade que te foi incumbido a fazer.
no seu trabalho, na sua casa, em tudo. Alguém se beneficiará do bem que você faz, ou melhor, do trabalho que você executa. Então faça muito bem. Amanhã estaremos de volta, ó. Fortíssimo abraço em seu coração, de coração a coração. Salve Jesus, salve Maria Santíssima. Madrugada com Deus, do Templo Espiritual Maria Santíssima, aproximando a espiritualidade de você.